Derivada direcional e vetor gradiente. Olha, eu acho esse um assunto muito interessante de verdade, porque as aplicações, elas acontecem a todo momento e são fáceis da gente conversar sobre elas. Por exemplo, imagine vocês uma montanha qualquer, e você quer construir uma estrada nessa montanha, para sair da base e subir até o topo. Acontece que você não quer uma estrada que seja muito inclinada, né? Por uma questão de segurança, enfim. Para você construir a melhor estrada que suba da base até o topo, evitando o caminho de maior inclinação, você vai usar esta teoria de derivada direcional e vetor gradiente. Então é um assunto muito interessante e por isso nós vamos começar falando sobre a teoria, né? Vamos gastar um pouquinho de tempo nisso e depois eu vou passar para alguns exercícios. Inclusive os exercícios já estão na descrição do vídeo, ok? Então vamos começar brincando um pouco com a teoria. Só para lembrar vocês o que é um vetor unitário, porque a gente vai precisar disso, né? Um vetor unitário é aquele vetor que o módulo dele é igual a 1, né? Isso é um vetor unitário. Quando eu te der um V que não seja um vetor unitário, quer dizer, digamos que o módulo dele dê 2, para você transformá-lo em unitário, você vai pegar esse vetor, dividir pelo módulo dele. E aí isso daqui vai ser igual a um vetor unitário. Ok? Então essa noção aqui é importante para a gente ter, para caminhar bem nesse conteúdo. Outra coisa sobre um vetor unitário. Vamos imaginar aqui um vetor unitário e eu estou chamando ele de A e de B. Mas eu posso reescrever ele de outra maneira também. Imagine aqui, ó, o Y e o X, né? E aqui está o meu vetor unitário U. Tá? Ou seja, essa aqui é a minha coordenada A, né? E essa aqui é a minha coordenada B desse meu vetor unitário. Só puxando da memória aqui um pouquinho de geometria analítica. Agora, como esse vetor aqui é unitário, o módulo dele vale 1, e eu tenho um ângulo aqui que é um ângulo θ, eu posso me lembrar que o cosseno de θ é o que? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como nesse nosso triângulo retângulo aqui, a minha hipotenusa vale 1, então o cateto adjacente sobre 1. Ou seja, o meu cosseno de θ é igual ao cateto adjacente. Ou seja, o meu A está valendo o cosseno de θ. O meu seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que como vale 1, não preciso colocar. Então o meu B, que está valendo o cateto oposto, que é esse cara aqui, está sendo seno de θ. Então eu posso reescrever aquele vetor unitário como sendo um vetor de cosseno de θ, seno de θ. Ok? Isso vai ser útil. Então vamos continuar pensando. A gente já viu alguma coisinha de derivada direcional, mas de maneira disfarçada, que era, no caso, o exemplo particular, que é a derivada parcial naquele ponto. Por que é um exemplo particular? Sempre quando a gente tratava de derivada parcial, a gente sempre fazia um plano paralelo ao plano XOZ, ou então paralelo ao plano YOZ. Sempre era um plano assim, quer dizer, era um plano onde o vetorzinho unitário I e J estava contido. Sempre era um plano assim, né? Agora não. No caso da derivada direcional vai ser o caso mais genérico. Ao invés de pegar apenas o vetor I, que cria o exemplo particular da derivada parcial em relação a x, e o exemplo de J, que cria a derivada parcial em relação a y, eu vou poder pegar qualquer vetor unitário. Então, em nossa demonstração bem humilde, bem simples aqui, o meu vetor unitário eu estou chamando de U, né? E eu quero pensar com vocês a existência de outro ponto Q. E esse ponto Q é um ponto x, y e z. Esse é o meu ponto Q, né? Como a gente quer aqui tirar a derivada direcional, e a gente sabe que a interpretação da derivada é a reta tangente,
Então o que a gente faz? Faz esse ponto Q e esse ponto P se aproximarem em um limite, né? Então eu vou querer a minha função no ponto final menos a minha função no ponto inicial. E vou querer que elas se aproximem o máximo. E vou traçando minhas retas, minhas retas, minhas retas. Quando eu estiver no limite, eu terei minha reta tangente. Então esse raciocínio a gente vai fazer aqui, olhando de cima para baixo. Então vamos colocar aqui nossos olhinhos aqui em cima. Ó, nossos olhos estão aqui. Aqui são os nossos olhos, né? Esse ponto Q e esse ponto P, então, eles estão refletidos aqui embaixo. Então eles vão estar formando um outro vetor aqui, que eu vou chamar de vetor P', Q'. Né? Esse vetor P', Q', vocês percebem que ele é paralelo ao vetor U, né? Inclusive o vetor U, um está em cima do outro, eles são paralelos. Tem que lembrar que o vetor é um ente deslizante, né? Eu posso tirar esse vetor, arrastar ele para o lado, para cá, e ele não vai mudar nenhum valor, nenhum módulo, nenhum sentido. Mas enfim, é um vetor paralelo, ou seja, ele é como se fosse o vetor U, só que multiplicado por uma constante que eu vou chamar de H. Nesse caso, a gente percebe que o valor de H faz com que esse vetor paralelo a U seja um pouco maior do que ele, né? Ok. Nós vimos no quadro anterior que eu estava chamando de maneira genérica o vetor U de A e B. Então, o meu vetor P', Q', ele vai ser um H de A, H de B. Ok? Continuando olhando aqui por cima, vou até reescrever aqui do lado o que a gente está enxergando, né? Olhando de cima, a gente está enxergando o eixo Y e o eixo X. Aqui a gente está enxergando o vetor U, né? De coordenadas x0, y0, né? E esse vetor que é paralelo, que é o vetor P', Q', que está terminando no ponto Q, né? Então ele vem aqui e termina no ponto Q. E o ponto Q tem coordenadas o quê? Y e X. Ok? E eu sei, você está vendo aqui, pelo que a gente tirou daqui de cima, que esse lado aqui dele, né, está valendo H vezes A, e esse lado aqui dele está valendo H vezes B. Ou seja, quando eu pegar aqui x menos x0, eu estou falando de H vezes A. Quando eu estiver falando de y menos y0, estou falando de H vezes B. Por enquanto, quem ainda não vê essa demonstração não sabe onde é que a gente vai chegar. Mas eu só estou tirando informações desse gráfico, tirando informações. Né? Então está tudo claro, sim. Outra coisa que eu posso fazer, descobrir esse valorzinho aqui de H. Por quê? A brincadeira de pensar na interpretação gráfica derivada não é eu fazendo esses dois pontos aqui mais próximos no limite. Se esse vetorzinho que está embaixo, que é a projeção de P e Q, está diminuindo, significa que eles dois estão se aproximando. Não é verdade? Então é interessante pensar qual é o tamanho desse vetor aqui. Eu vou usar Pitágoras. Como eu não sei qual é o tamanho, eu vou chamar de T. Né? Vai ser o módulo desse vetor. Vai dar o seu tamanho. Então vai ser H de A, H de B ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz. Né? Eu vou colocar o quadrado e já vou tirar ele aqui em evidência. Então vai ficar T igual a H ao quadrado, A ao quadrado, mais B ao quadrado. Tudo isso aqui dentro de uma raiz. Né? H tá ao quadrado vai sair da raiz. Então vai ficar T é igual a H, que multiplica a raiz desse camarada aqui. Para você que está atento, você vai notar que essa figura aqui é o módulo de U. Né? O módulo de U vale 1. Então, isso aqui pode sumir. Então, o tamanho desse vetor aqui é H. Então, o meu limite, eu posso reescrevê-lo assim, ó, como sendo o limite da minha função nesse ponto, que é uma função de xy, né? Menos a minha função nesse ponto, que é uma função de x0, y0, sobre h, né, que é a minha taxa de variação,
e mando essa taxa de variação para zero, mando meu h para zero, quer dizer, eu vou diminuir o tamanho desse vetorzinho, que é a projeção desses dois pontos, e na medida que eu diminuo esse tamanho desse vetor, na verdade eu estou aproximando esses dois pontos. E no limite, quando h tender a zero, eu vou ter minha reta tangente aqui. Outra coisa que eu posso fazer, eu sei que x menos x0 é igual a h, isso a gente já tinha visto. Se eu quiser descobrir quanto vale x, eu passo x0 somando. Então fica x0 positivo mais h de a. Mesma coisa com y. Passo y0 positivo, vai ficar y0 mais h de b. Então, substituindo aqui x0 e y0, eu vou ter limite de h tendendo a zero. No lugar de x, quem entra? x0 mais h de a. No lugar de y, quem é que entra? y0 mais h de b. Menos f de x0, y0 sobre h. Então, essa daqui é a minha definição de derivada direcional. Essa é a minha definição. A derivada direcional está sendo dada pelo vetor unitário u de coordenadas a e b. É para onde eu estou olhando. Quer dizer, eu estou olhando na direção do vetor u. E eu pergunto, qual é a taxa de variação da minha função quando eu estou olhando na direção de u? Eu posso ter um outro vetor unitário nessa outra direção aqui, a minha taxa de variação, ou seja, a minha derivada vai ser outra. Posso ter um vetor unitário olhando nessa direção aqui. Está percebendo? Então, agora por que a derivada parcial em relação a x é um exemplo particular? A derivada parcial em relação a x vai ser um plano onde o vetor unitário i está contido, que é o vetor 1, 0. Então, basta substituir. Aonde tem A, eu coloco 1. Aonde tem B, eu coloco 0. Já gravaram que essa aqui é a definição? Que eu vou riscar ela um pouquinho. Já que no lugar de A eu coloco 1, A some. Né? Já que no lugar de B eu coloco 0, esse termo aqui todinho some. E eu tenho a derivada parcial em relação a x no ponto x0, y0. Ok? Existe um teorema muito interessante, cuja demonstração eu não irei fazer, mas que ele diz o seguinte. Ele diz que quando eu tiver uma função diferenciável em um ponto, enfim, e eu tiver como calcular a minha derivada direcional, ela vai ser dada da seguinte maneira. A derivada da minha função f no ponto x0, y0, na direção do meu vetor unitário u, é igual a minha derivada parcial de f em relação a x, nesse mesmo ponto, que multiplica a mais a derivada parcial da minha função em relação a x, no ponto, que multiplica b. Né? Então é isso que o teorema nos diz depois de fazer aquelas exigências da função ser diferenciável, etc. A e b a gente sabe, né? Que é o nosso vetor unitário u com coordenadas a e b. Agora eu posso fazer algo interessante aqui. Né? Eu consigo enxergar que isso daqui é um produto escalar. Não sei se você se lembra do produto escalar, só fazendo rapidinho aqui. Digamos que eu tivesse o vetor v, que é igual a x1, y1. E o vetor u fosse igual a x2, y2. Quando eu quisesse fazer o produto escalar desses dois vetores, iria ficar v escalar u, eu ia multiplicar x1 com x2 e somar com y1 vezes y2. Né? Então ia ficar x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. Que é basicamente o que eu estou fazendo aqui. Né? Então eu vou extrair esses dois vetores. Então vai ficar a derivada direcional de f no ponto x0, y0 na direção do vetor u é igual a quem? Essa aqui é a primeira coordenada do meu primeiro vetor. Estou reescrevendo.
essa daqui é a segunda coordenada do meu primeiro vetor, está vendo aqui? x1, y1. Né? Tem a segunda coordenada. Pronto, esse aqui é o meu primeiro vetor, que está multiplicando pelas coordenadas do meu segundo vetor. São as coordenadas do meu vetor unitário A e B. E é assim que eu vou calcular a derivada direcional de f no ponto, seguindo o caminho do meu vetor unitário U. Agora, quem é esse camarada aqui? Ele é um camarada especial. A gente chama ele de gradiente de f da minha função. Então, o gradiente da minha função ele é um vetor e as suas coordenadas são as derivadas parciais da minha função em relação a x, em relação a y, e se for uma função de várias variáveis, de mais variáveis, em relação a z. Ok? Ou seja, eu vou sempre calcular a minha derivada da minha função no ponto x0, y0 na direção de u, fazendo o produto escalar do gradiente da minha função naquele ponto vezes o vetor unitário u em questão. Ok? Outra coisa interessante que a gente pode tirar disso daqui, que eu não posso deixar de falar. Já que essa relação aqui expressa qual é a variação de minha função em relação a determinada direção, é útil saber em qual direção que a minha função varia mais rapidamente, né? Quando é que essa variação é mais intensa. Então vocês vão raciocinar comigo o seguinte. Só copiei aqui. Outra maneira de escrever o produto escalar é eu fazer dessa forma aqui. Eu digo que isso daqui é igual ao produto escalar, que é o módulo do primeiro vetor, multiplicado pelo módulo do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo por eles dois formados. A gente sabe que cosseno ele varia de menos 1 a 1. Então o valor máximo disso daqui só pode acontecer quando o cosseno valer 1. E o valor mínimo disso daqui só pode acontecer quando o cosseno valer menos 1. Então imaginamos o caso do meu cosseno valendo 1. Quer dizer, é o valor máximo que a minha variação vai atingir. Então, o módulo do vetor unitário é 1. Cosseno está valendo 1. Então eu vou ter que a minha variação máxima vai ser igual ao módulo do vetor gradiente naquele ponto. Ou seja, as coordenadas do meu vetor gradiente, elas dão a direção de variação máxima da minha função. Sempre. Quando o cosseno for menos 1, aí é só inverter as coordenadas. Quer dizer, menos 1 que multiplica as coordenadas do meu vetor gradiente vão me dar a direção de variação para menos. Quando o cosseno é menos 1 para mais. Então, o raciocínio é esse e a gente já está pronto para responder as questões.